Por que evitar escrever headlines com perguntas? Eis a ironia deste vídeo. Porque quantas vezes você já leu um texto que começou com uma pergunta? Várias vezes, não é? Olha como eu fiz 3 perguntas em menos de 30 segundos. Porque quando você ouve uma pergunta, é normal que você saque o seu spray de pimenta e comece a espirrar nesse tom de vendedor de carro usado. Você gosta de hambúrguer? Você gosta de hambúrguer quentinho? Você gostaria? Então fica esse vendedor meio tabajara, tá? Você faz esse excesso de perguntas, porque é claro, quando você faz uma pergunta, você ativa no sistema da pessoa a necessidade de dar uma resposta. Mas a grande verdade é que vendedores fazem perguntas, redatores contam histórias. Então, a ideia aqui não é que você evite fazer perguntas. Não é assim. Aqui é mais, na verdade, que você aprenda a fazer boas perguntas. Porque existe um jeito, pelo menos algumas exceções, tá? Na hora de escrever perguntas nas headlines e nos títulos, que podem te ajudar. A ideia aqui não é que você nunca mais escreva um texto com perguntas. Aqui eu comecei de um jeito irônico, mas é que você aprenda a fazer perguntas nas headlines. Não é comum escrever boas headlines com perguntas, tá? Não é fácil também. Tanto que no Hall da Fama dos 100 slogans mais efetivos e famosos, há poucas, acho que só 8 dos 100 são com perguntas. Então é muito difícil escrever boas headlines com perguntas, então você deve normalmente evitar. E quando você quiser fazer, ou precisar fazer, você usar uma dessas exceções. O grande problema de você fazer, então, perguntas, é que você tem que evitar fazer uma pergunta que seja de sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar assim, você gosta de futebol? É a pessoa responder sim ou não. Tanto que quando a gente ensina línguas, eu já tenho alguns anos ensinando línguas, hoje eu não ensino mais, mas já ensinei por muito tempo, a gente evita perguntar para o aluno assim, do you like football? Você gosta de futebol? Porque senão ele vai falar yes ou no. Ele não vai conseguir elaborar mais do que isso e ele fica com a impressão de que ele está aprendendo a língua, mas na verdade ele só sabe dizer sim ou não. Então isso não força o aluno a elaborar, a articular os seus pensamentos, tá? E isso, é claro, as pessoas fazem isso porque é mais confortável responder sim ou não e vida que segue, né? Mas se você perguntar por que você gosta de futebol, você vai forçar uma reação da pessoa. A pessoa vai ter que dar alguma resposta. Ah, é porque, sei lá, eu acho divertido, porque meu tio me levou para jogar desde criança. Você vai dar algum tipo de resposta que envolva pelo menos uma frase. Agora, sim ou não é muito ruim. Então, a primeira coisa que você vai fazer é evitar perguntas de sim ou não, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um tipo de headline de perguntas, você não vai dizer assim, você quer crescer o seu negócio? Tipo assim, tem alguém que não quer? Você quer faturar mais este ano? Tem alguém que sabe? Sim. Ou tipo, pergunta sim, não, sabe? É o tipo de pergunta sim ou não que é muito ruim fazer, tá? É um tipo de pergunta que na hora a pessoa já saca que você quer vender algo para ela e vender do pior jeito, ou do jeito mais vulgar possível, tá? Então normalmente você vai evitar qualquer pergunta que possa ser respondida como sim ou não, porque isso resulta em perda de vendas ou perda de interesse mesmo. As exceções são as que nós vamos ver aqui. A primeira exceção é se o leitor já estivesse fazendo a mesma pergunta. A segunda, se for quase impossível dar a resposta errada. Se a pergunta fizer o consumidor parar para pensar. Se as perguntas são perguntas retóricas, né, que fazem algum tipo de argumento óbvio, como a gente vai ver. São perguntas hipotéticas, e se, ou perguntas com duplo sentido, ou quando o anúncio fornece a resposta correta em seguida. Eu sei que são várias exceções, mas é para você levar isso em consideração, nós vamos ver um exemplo para cada uma delas, perfeito? Então, quando o leitor estiver já se fazendo a mesma pergunta, por exemplo, se você vai falar para alguém que gosta do exército, ou se interessa pelo menos pela ideia, você não vai fazer uma pergunta sim ou não. Você quer se alistar no exército? Ou, como a gente, acho que tem um anúncio aqui, né? Ou depois eu coloquei aqui, enfim. Mas você se alistaria. Você tem 18 anos? É sim ou não, tá vendo? A headline eu acho que era mais ou menos essa. Você tem 18 anos? Acho que tá mais para baixo aqui no material. Você tem 18 anos? É sim ou não? É péssima pergunta.
É um tipo de informação, né? Quase de formulário médico. Você tem 18 anos? Você fuma? Você pratica esportes físicos? Você pratica atividades físicas? Esse tipo de pergunta é muito ruim de se fazer, tá? Então, se fosse você gosta da ideia de pular de helicópteros, é um pouco chata, mas ainda toca no assunto de um jeito lateral e não literal. Não é sim ou não. A pessoa tem que... É um tipo de pergunta que talvez quem se interessa por isso já se faça. Ou, por exemplo, ó, existe algo que você possa fazer para proteger a sua família? Existe um jeito de você ter um emprego estável com 18 anos e ainda ser visto como herói? Sabe? E você tá vendo que essa última já ficou um pouco melhor. Porque você faz a pergunta, já tem esse benefício, já tem esse tipo de interesse e curiosidade, já tem o prestígio, o status do recrutamento militar, e você consegue encaixar sua headline ali. Tá? É um tipo de pergunta mais interessante de fazer do que você completa 18 anos em 2024? Tá vendo? Sim ou não, não tem outra coisa. Nessa que chama a atenção da pessoa, e até aquelas pessoas que talvez não se interessem, quando elas vissem uma headline desse tipo, existe um jeito de você ter um emprego estável com 18 anos e ainda ser visto como herói, olha como chama a atenção da pessoa. Não é? E 18 anos já está marcado ali. Você não precisa perguntar assim, ó, você tem 18 anos? Tá? Então essa aqui daria pra gente melhorar um pouquinho. Se você tiver alguma sugestão, você coloca aí nos comentários. Mas é algo nesse sentido. É um tipo de pergunta que você mesmo já deve estar se fazendo, ou o público está se fazendo. Principalmente a pessoa que fez 8 anos. Poxa, como que eu arrumo um emprego? Como que eu faço algo relevante? Como que eu sustento a minha família? Ou assim, o meu negócio, enfim. É um negócio mais comum de a pessoa pensar do que sim ou não. Seja como for, essa é a ideia. Então, por exemplo, onde estão os bons copywriters? Tá vendo? Esse é um tipo de pergunta que muitas pessoas se fazem, e às vezes fazem para mim também. Então, tá vendo que esse é o tipo de pergunta como headline que é mais interessante. É um tipo de pergunta que normalmente vocês devem estar se fazendo ali. É possível ganhar bem como copywriter? Sabe? É um tipo de pergunta que normalmente você se faz quando entra numa profissão. Então, será que alguém ainda consegue escrever uma boa headline? Até poderia ser assim: será que alguém ainda consegue escrever uma headline sem perguntas? Aí ficaria um pouco irônico, o tom ficaria irônico. Mas vai na mesma direção. Quer dizer, você conseguir perguntar algo que na cabeça da pessoa ela já se pergunta isso. Tá? Normalmente ela faz esse tipo de pergunta. Será que é possível emagrecer comendo chocolate? Será que é possível emagrecer sem fazer déficit calórico? Tá vendo? Que é o tipo de pergunta que normalmente as pessoas se fazem. Será que não tem um outro jeito? Tá? Esse tipo de headline. A Noruega, por exemplo, fez um de recrutamento militar para vocês terem uma ideia, né? Para comparar. Por que a Noruega está adquirindo novos caças? 52 deles. E novos submarinos avançados e aviões de vigilância. O que nós, como nação, desejamos alcançar com tudo isso? Tá? Essa é a pergunta de um vídeo, né? Depois eles dão a resposta mais para frente. Mas essa é uma boa headline. Tá vendo que vai construindo a tensão do negócio, assim, cara, por que eles estão fazendo isso? Não é? E aí depois, é claro que é um baita anúncio em que eles dizem, eu vou tentar deixar aqui na descrição se eu me lembrar, desse anúncio, eles colocam que a Noruega é um país tão pacífico porque eles assim, investem, né, em proteger, em defender o país e não em atacar o país. Quase não tem guerras, então eles estão dizendo assim, a carreira militar é pacífica, é tranquila, você provavelmente não vai lutar porque nós investimos na defesa. Ninguém é louco de atacar a Noruega. É mais ou menos isso, tá? Aqui, então, isso aqui, ó, coloquei mais para baixo, tá vendo? Faz 18 anos em 2023? É isso aqui é anúncio de informação. Sim ou não, senão você nem lê. Tá? Então, assim, bora... talvez assim, você pensando no contexto do Brasil, no contexto do Brasil, as pessoas só vão se alistar se elas se interessarem. Assim, é diferente de outros países sem alistamento obrigatório, em que você tem que tornar a carreira interessante, né? No caso do Brasil, todo mundo é obrigado ali a fazer parte, né, de alguma maneira, do processo militar. Mas isso não significa que você tem que tornar isso uma droga horrível, como geralmente é. Quer dizer, você vai lá, vai ter que fazer e a gente vai dizer sim ou não. Quer dizer, não existe um esforço de tornar a carreira interessante até para aqueles que talvez possam se interessar pela carreira se eles souberem disso ou daquilo. Tá? Então não existe esse interesse nos outros países que precisam fazer isso, como a Noruega, aí os anúncios precisam ser mais interessantes, né? Então, a segunda é quando for quase impossível dar a resposta errada. Você quer comprar sem desconto? Esse é o tipo de pergunta que é a pergunta que você praticamente está dizendo assim para a pessoa: você é uma idiota se você responder não, tá? Então tem que tomar cuidado com isso,
Porque o que normalmente você quer fazer com esse tipo de pergunta é que a pessoa realmente se sinta idiota. Só que às vezes isso tem uma consequência que é o que se chama reactância, né? Ou reatância. Tá? Quer dizer, a pessoa reage àquilo porque você parece querer desligar o sistema de decisão dela. Quer dizer, você acha que eu sou idiota? Tipo assim, você tá me chamando de idiota? Claro que eu não sou idiota. Eu não vou clicar agora porque você tá achando que eu sou idiota. Né? Quer dizer, claro que, assim, existe alguém que gostaria de comprar sem desconto? Pensa só, existe alguém? Ah, não, eu quero pagar o preço cheio mesmo, que eu não vou pagar desconto, não, que eu tenho dinheiro. Então, nem as pessoas mais orgulhosas e ricas fariam esse tipo de coisa. Então, tem que tomar cuidado, porque assim, cara, você tá achando que eu sou otário? Pra você escrever esse tipo de coisa? Então, tem que tomar cuidado com isso. Funciona, é legal, mas você tem que construir de um jeito que a pessoa não se sinta assim, eu sei que assim, a ideia é realmente que a pessoa assim, não consiga dizer não, mas é que você não chame essa pessoa de idiota. Por exemplo, você quer comprar sem desconto, é um negócio idiota. Às vezes no botão das páginas as pessoas colocam, né? Quero adquirir sem desconto. Quero perder essa oportunidade. Né? Quero perder essa oportunidade. Quero perder essa chance. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque você está chamando a pessoa de estúpida, de idiota. Não é? Então talvez alguns produtos menos sofisticados, talvez funcione melhor. Mas esses produtos de conhecimento são esses produtos mais avançados, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Não é uma bala de prata isso aqui. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se o seu trabalho pode ser aprendido por qualquer pessoa em final de semana, você deveria ficar tranquilo. Tá vendo que esse é um tipo de headline que eu vou fazer aqui, estou criando, né? Não é a versão final, mas no mercado de marketing ou no mercado de copy. Tá vendo que esse eu te pergunta em que a resposta é óbvia? Sim, né? Se você acha realmente que você vai assim, ter uma profissão que paga muito bem, é maravilhosa e blá blá blá. Mas ela pode ser aprendida por qualquer pessoa em um final de semana. Então você acha que, tipo assim, tá tranquilo? Você não vai ter concorrência nenhuma. Você acha que é isso? As pessoas são todas imbecis. Só você percebeu isso, tá? Então é isso, você coloca um burrinho, né, pra dar esse charme. Mas é esse tipo de pergunta, tá? A outra exceção é quando você faz o consumidor parar para pensar. Então a The Economist tem uma headline que é: você gostaria de sentar ao seu lado no jantar? Tá vendo que é uma pergunta curiosa. Então, tem uma que eu uso também, que é assim, você... É baseada numa headline de outro copywriter, inclusive. Que é assim, você usaria... Quando você tá sozinho em casa, você fecha a porta do banheiro, e aí... Tá vendo que é um negócio que é curioso e faz a pessoa parar pra pensar. Não sabe de imediato se ela faz isso ou não. Então, esse é um outro tipo de headline bem curioso de fazer, né? Então, por exemplo, você compraria o que você vende? Que faltou um O, né? Você compraria o que você vende? Então tá vendo que é o tipo de coisa que é meio reflexiva. A pessoa para pensar. Então esse tipo de headline é uma outra exceção às headlines ou taglines aqui. Depois se eu tenho um texto sobre isso, vou deixar aqui na descrição para quem quiser entender. Existe uma diferença de slogan, tagline e headline, tá? Seu filho teria vergonha de saber o que você vende? Tá vendo que é outra headline que faz a pessoa parar e pensar. Ela tem que refletir sobre esse assunto, tá? Aí tem esse bem famoso, né? Que é: você conseguiria virar a outra face? Então fala sobre a dificuldade de ser policial. Então a pessoa, o bandido pega, cospe na sua cara, e você não pode descer a porrada nele, pelo menos não sem sofrer algum tipo de represália pública. Né? As pessoas vão te criticar por causa disso. Então isso é muito interessante porque faz você pensar e refletir sobre a dificuldade de ser policial. Tá? Então, o outro tipo de exceção é esse tipo de headline que faz a pessoa parar para pensar. Um outro tipo aqui que a gente vai avançar é a pergunta retórica. Então, a pergunta retórica é aquela que não tem resposta. Quer dizer, a resposta é sim, na verdade, né? Mas a resposta está basicamente na pergunta. Por exemplo, se você faz marketing para igrejas, você precisa conhecer os anúncios clássicos da The Episcopal Church. Tá? São os melhores anúncios já feitos para igrejas, né? E aí tem uma lá que é assim: de quem é o aniversário final? Aí tem aqui, ó, o Papai Noel e Jesus Cristo, né? Então há várias headlines são muito boas nesse sentido. Mas tá vendo que é uma pergunta retórica, todo mundo sabe que é o aniversário de Jesus. Então o que você está esperando? Que o filme seja lançado? Aí tem a Bíblia, assim. Então, porque para você ler a Bíblia, você só lê se tiver filme. Tá vendo que o negócio é meio retórico? Você não precisa responder aquilo. É óbvio. Tá? A resposta é óbvia. Você não para nem para pensar, inclusive. Né? É diferente da outra, né? Que você fica, puxa, será que eu faria isso? Não sei. Mas essa aqui não.
Essa aqui é óbvio. Se você terminou de ler a pergunta, você já sabe o que ele quis dizer. No fundo, como que você reescreveria isso em pergunta? O aniversário é de Jesus, não do Papai Noel. Né? Então, assim, leia a Bíblia. Não espere filmes. Então, você poderia reescrever. Esse é até um exercício interessante. Pegar headlines que são em formas de perguntas e tirar a pergunta delas, né? Transformar em afirmações. Isso também é um exercício bem interessante. Então, quando a headline é retórica. Então, aqui, esse é um outro anúncio clássico, né? Que é, você consegue ver o Range Rover nessa imagem, né? Então, isso aqui é um tipo de direção de arte, né? Muito inteligente. Então, aqui tem um monte de trânsito, né? E um monte de carro aqui. E o Range Rover tá bem aqui, ó. Né? No meio do deserto. Então, você não precisa nem dar um close no Range Rover. Todo mundo sabe como ele é. Então, você mostra aqui o que é dirigir um Range Rover. Quer dizer, você não pega trânsito, você está livre, e assim tem esse contraste, né, entre a manada, o coletivo e uma só pessoa de Range Rover, mostrando que é liberdade. Então, isso aqui é muito interessante, daria fazer uma aula só sobre esse anúncio aqui, mas percebam que aqui a pergunta não é retórica. É claro que todo mundo consegue achar o Range Rover aqui, né? É o único diferente, né, em relação a esses outros carros. Então, você consegue identificar o carro, né? Então a resposta já está no anúncio, praticamente. É uma pergunta retórica, claro que você consegue fazer isso, né? Então, outra pergunta retórica é, mas não era só copiar e colar a estratégia? Aí poderia fazer de várias formas, né? Mas não era só pegar o template e preencher de novo, mas não era só fazer isso, porque é um tipo de pergunta retórica que mostra que a pessoa não pensou muito bem sobre o assunto, né? É claro que não era só isso, mas você acreditou. Talvez isso aqui também se encaixe na outra, que é parar e refletir, mas eu não sei. Depois vocês me dizem aí se vocês encaixariam na retórica ou nessas que fazem uma pausa para a reflexão da pessoa, tá? Também não é importante que vocês decorem. Será que isso aqui é uma pergunta retórica? Não sei. O importante é você entender que não é para fazer pergunta sim ou não. Acho que essa é a conclusão, tá? Então, aqui eu repeti. Perguntas hipotéticas, né? Então, ó, esse aqui é um anúncio clássico da Health Education Council, né? O Conselho de Saúde e Educação. Você seria mais cuidadoso se fosse você que engravidasse? E aí tem um homem, né? Então, tá vendo que é o tipo de perguntas hipotética. E se os homens engravidassem, eles teriam mais cuidado? E a resposta é claro que é sim. Então, também tem essa conclusão no anúncio, tá? Isso é outra coisa importante. A resposta ao anúncio, quando você faz uma pergunta, ela precisa ser clara, não pode ser muito ambígua. O que você faria? Tá? Porque, por exemplo, se você pegar lá uma headline como a do The Economist, né? Você gostaria de sentar ao seu lado no jantar? Sim, né? Claro. Mas você começa a pensar, será que eu sou uma pessoa interessante? Será que eu tenho conteúdo? Será que eu consigo falar bem? Será que, sabe? Então é esse tipo de pergunta que a pessoa se faz, mas a orientação, a direção é clara. Você precisa se tornar uma pessoa interessante. Ou talvez você não seja tão interessante assim. Você precisa ler o The Economist para ficar mais interessante, mais inteligente. Então é isso que é importante, ó. Você levaria mais a sério se lembrasse que tudo depende de você? Tá vendo que é uma hipótese. Né? É hipotético. Tá? Se você se lembrasse que talvez as coisas dependam de você, que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Quer dizer, nada vai mudar, nada vai ser muito diferente, você vai continuar fazendo exatamente e vai estar no mesmo lugar que você está um ano depois. Tá vendo que é uma hipótese nesse sentido também, de que você mostra para a pessoa que assim ela não tem levado em consideração a hipótese de que, olha só, talvez tudo dependa de você, talvez você precise fazer isso, talvez você precise levar mais a sério. Então, é uma pergunta do tipo hipotética, é um e se você levasse mais a sério? E se você lembrasse, né? Tente pensar assim, a headline tem que começar com e se, mas não precisa estar escrito, tá vendo que aqui não tem, né? Tá vendo que não tem. Mas é interessante você lembrar que tenta colocar um C na headline que vai te ajudar a pensar dessa forma, tá? E se você deixasse de tentar fazer tudo sozinho? Tá vendo? Assim, e se você deixar... Tá vendo? É uma hipótese, você faz com que a pessoa comece a considerar aquilo. Tá vendo que não é sim ou não? Né? Então, é esse tipo de coisa. A outra pergunta que a exceção a fazer perguntas na headline são aquelas com duplo sentido. Aí é claro, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui também. Esse do bis, né? Em quanto tempo você engole tudo? Então, assim, esse tipo de pergunta, primeiro, todo mundo é capaz de fazer. Você tem que ser capaz de fazer. Se você é incapaz de fazer uma headline com um duplo sentido sexual, com essa ambiguidade sexual,
você está na profissão errada. Ou você está com um problema de libido aí, precisa procurar um médico, tá? Todo mundo é capaz de fazer algum tipo de brincadeira sexual, algum tipo de piada sexual, pelo amor de Deus. É a coisa mais básica e primitiva do ser humano. Você tem que fazer isso. Talvez você não queira fazer, talvez você ache vulgar, mas você precisa conseguir se você quiser, tá? Mas a questão aqui é que você tem que tomar cuidado com isso, cara. Porque muitas vezes essa ambiguidade, ela vai chamar atenção. Se for só o caso de chamar atenção, tudo bem. Mas ela não vai gerar atitude. Porque a pessoa pode ficar com vergonha de tomar atitude se ela se sentir persuadida pela mensagem. Porque ela vai ter que admitir que ela mesma pode ser devassa, que ela engole tudo, que ela, enfim, sei lá. Que aí eu não vou entrar em julgamentos morais aqui. Você percebe que essa é a questão? Tem, assim, a pessoa talvez se sinta mal decidindo, se sinta mal comendo bis. Então é claro que aqui o bis fez para chamar atenção, etc., mas você precisa tomar cuidado. Tá? Criar piadas com duplo sentido, assim, são complicadas, tá? Aqui, por exemplo, né, tem uma bem interessante que faz sentido por causa do produto. Isso aqui é bem inteligente, na verdade. É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? Tá vendo que a ambiguidade entre empresas mais baratas e é isso que você quer. Você quer mais baratas na sua empresa, porque as empresas mais baratas não vão eliminar o seu problema de baratas, de insetos, né? Então, isso funciona por causa da empresa, que é uma empresa de dedetização, né? Então, aqui a duplo sentido não funcionaria se fosse assim. É claro que existem cursos mais baratos, mas é isso que você quer? Cursos mais baratos? Seria uma pergunta interessante de se fazer numa headline, mas ela não teria duplo sentido. Seria boa como exercício, é interessante, tá? Mas ela não tem duplo sentido. É barato e barato tem o mesmo sentido que é curso com valor menor, com preço menor. Aqui não é. Aqui ele é inteligente porque você compara, né, barato como preço a ineficácia e, portanto, vai ter mais baratas por causa do produto, tá? Não daria para fazer isso com outro produto desse jeito, tá? A não ser que você trabalhe no nicho de dedetização. Então, o último exemplo é quando o anúncio fornece a resposta correta em seguida. Então, no caso da Nike, né, você já ouviu o hino nacional da Argélia? Você vai. Então, quando é assim, é interessante porque você tem a pergunta vem logo em seguida. E aí no anúncio você explica melhor aquilo, tá? Que nem aqui, ó. Procurando novas ideias para o seu negócio, compre direto do fornecedor. Coloca a minha cara aqui, ou coloca o meu curso, né? Então tá vendo que tem esse tipo de... É interessante por causa disso, tá? Você consegue criar com essa pergunta Tá vendo que fica muito melhor do que assim, você quer procurando novas ideias para o seu negócio? Sim ou não, tá vendo? Sim ou não. Mas quando você coloca a sub-headline ou a outra ali, fica muito melhor. Porque a pessoa engaja mais com o anúncio. Eu acho que vocês acharam isso aqui relativamente interessante, imagino. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Existem exceções para o uso de perguntas. Vamos resumir aqui a aula para você lembrar. Existem exceções, tá? Normalmente você evita, não é a primeira opção que você precisa ter, tá? Assim, se você ficar viciado em fazer perguntas, você vai fazer headlines do tipo Tabajara e tal, fazer milhares de perguntas, tá? Então, as exceções são essas, tá? Perguntas que provocam, você tem que envolver a pessoa no anúncio, né? Então, se o leitor já estiver fazendo aquela mesma pergunta, então se é um tipo de pergunta que normalmente se faz naquele nicho, se for quase impossível dar a resposta errada, tomando cuidado para que você não faça com que a pessoa se sinta idiota. Se a pergunta fizer o consumidor parar para pensar, perguntas retóricas que fazem algum tipo de argumento óbvio, perguntas hipotéticas, e se você lembrasse, e se você pensasse, e se você deixasse, e se você fizesse. Perguntas com duplo sentido, tomando cuidado aí para a pessoa não se sentir mal tomando aquela decisão. E quando o anúncio fornece a resposta logo em seguida. Perfeito? Isso aqui é uma aula curta, um tutorial curto para a gente falar um pouco de headlines. Se você tem interesse de aprender mais sobre headlines, o curso Arquitetura dos Anúncios tem um módulo inteiro com mais de 20 aulas só sobre headlines e ele está com promoção até amanhã. Você vai ganhar uma bibliografia com 100 livros de cada área, assim, separados por áreas e com uma aula explicando quando e por que ler aquele livro. Perfeito? Mas é só até amanhã. Depois ele vai voltar a ser um material exclusivo da mentoria, o Copycraft. Perfeito? A gente se vê na próxima.